Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje, o nosso tema golpes militares da América Latina, vamos falar sobre a Argentina. Vamos então para a nossa apresentação. Golpes militares, América Latina, Argentina. Vamos começar aqui. Argentina e o peronismo. Durante a Segunda Guerra, a Argentina era vista pelo governo dos Estados Unidos da América como uma base de espionagem nazista. Até 1944, muitos militares argentinos apostavam em uma vitória alemã. Com a derrota germânica, o consulado argentino em Barcelona, na Espanha, se tornou um ponto de distribuição de passaportes falsos, permitindo que muitos nazistas fugissem para a Europa. Voltando aqui para o professor Vanderlei, opa, não deu certo, agora deu. Voltando aqui para o professor Vanderlei, bom, naquele período da história, tá, o governo, os governantes argentinos, eles tinham uma tendência, sim, a ver o nazismo e o fascismo com bons olhos. Do mesmo jeito que Getúlio Vargas também tinha no fascismo, tá, uma base de conceito que ele gostaria de aplicar no Brasil. Então isso não é uma coisa exclusiva dos argentinos, né? O governo argentino tendia para o governo nazista, para o governo fascista, né? Viu? O governo brasileiro também. É que num determinado momento não houve possibilidade de escolha, porque o Getúlio viu, né, que a guerra seria vencida e não seria pelos nazistas, pelo fascista, e apoiou o lado que seria vencedor. Tá bom? Vamos voltar aí para a apresentação. Muito bem, continuando. A partir de 1945, a imprensa dos Estados Unidos passou a publicar matérias mostrando que a Argentina era o refúgio preferido dos nazistas e de seus colaboradores europeus. Em 1946, com a ascensão de Juan Domingo Perón ao poder, essas afirmações ganharam mais força. Perón não escondia sua simpatia pelos regimes fascistas. Militar de carreira, chegou à patente de coronel do exército argentino e esteve na Itália e na Alemanha em 1939 e 1940, no início da Segunda Guerra Mundial. Depois de passar pelo Ministério do Trabalho, Perón foi eleito presidente da Argentina em 1946. Esse foi seu primeiro mandato. Com forte apoio dos sindicatos, de grupos nacionalistas, conservadores, da Igreja Católica e das Forças Armadas. Em torno de sua liderança política, formou-se o peronismo, que era uma forma de populismo que estabelecia a incorporação de setores populares ao jogo político, liderados por uma figura carismática que garantia a manutenção dos interesses dos setores dominantes. Voltando aqui então para o professor Vanderlei, então o peronismo, né, nada mais era do que algo muito similar ao getulismo. É uma forma de populismo, né? Getúlio Vargas foi o verdadeiro ditador da nação brasileira. Mas muita gente votou nele, né? Quando ele voltou a ser candidato a presidente da República, né? Esse processo populista o acompanhou durante toda a sua carreira política, até no momento que ele, né, veio a se suicidar, não é mesmo? Muito bem. Deixa eu colocar aqui o microfone mais próximo para ficar mais fácil da gente se comunicar. Pois bem, vamos voltar aí para a nossa apresentação. Tensões com os Estados Unidos. Sua eleição foi considerada, sua eleição peronista, tá? O Perón. Sua eleição foi considerada uma derrota para os Estados Unidos, enquanto os demais países latino-americanos alinhavam-se a Washington, adaptando as suas políticas internas e externas às condições da Guerra Fria. A Argentina de Perón, mesmo sendo agressivamente anticomunista, desafiava a hegemonia estadunidense. Além de intervir na economia, o Estado, sob Perón, adotou um primeiro momento medidas hostis aos Estados Unidos. O estadista apontava uma
terceira posição, entre o comunismo e o capitalismo. Buscava uma política de neutralidade em relação aos dois blocos. Internamente, seu governo adotou o discurso baseado no justicialismo. O que é isso? Segundo Perón, significava centralizar as preocupações do Estado na justiça social. Em torno dessas ideias, foi criado o Partido Justicialista. Os adversários de seu governo acusavam-no de pornocracia, isto é, seu governo seria promíscuo e corrupto. Os grupos opositores rotulavam Perón de fascista devido à maneira pela qual ele mobilizava a população argentina. Perón era uma mescla de variados estilos autoritários, desafiando a definição simplista como nazista ou fascista. Voltando então aqui para o professor Vanderlei. Então Perón, ele tinha uma determinada proximidade com os conceitos nazistas e fascistas, mas era um conceito que ele criou independente. Ele não era nem fascista nem nazista, ele era peronista, e o peronismo era autoritário, tá, nos seus conceitos. Mas ele estava sempre próximo ao povo, tentando levar uma informação que chegava aos ouvidos da população de uma forma que eles acreditassem que as coisas estavam melhorando para o setor social de baixa renda, não é? Lógico que a gente vai ver isso depois, como a maioria, né, dos políticos autoritários, né, e populistas, eles realmente estavam simplesmente enganando o povo, tá? Nesse contexto desse período. Tá? Pois bem, vamos seguir aí na nossa apresentação. Segundo mandato de Perón e o retorno de Perón. Vamos lá. Segundo mandato de Perón. Reeleito em 1951, Perón deu início a um processo de industrialização com o Estado, no controle do comércio exterior, das ferrovias, da navegação aérea, dos portos e das telecomunicações. Mas, se durante a Segunda Guerra a Argentina conseguia o aumento de suas exportações em um fluxo de capitais que permitiam, na época, sustentar as políticas peronistas, o fim do segundo mandato de Perón, em 1955, foi marcado por falta de capitais, queda de produção de grãos, estagnação industrial, alta de preços e queda dos salários. No período houve sucessivas manifestações contra a corrupção, o aumento da inflação e a falta de liberdade política. Além disso, a morte de Evita em 1953 fez que o governo perdesse sua imagem popular. Em setembro de 1955, o general foi derrubado por um golpe militar e partiu para o exílio. Então, voltando aqui para mim, a posição de Perón foi insustentável, né? Nem os seus, né, vamos dizer assim, o segmento militar o suportou, né? Evita Perón, que era uma figura que tinha grande acesso, né, e grande popularidade, que trazia para esse governo totalitário a imagem do povo dentro, né, da governança, ela veio a falecer. Nesse contexto, Perón perdeu toda a popularidade, tá? E a Argentina caminhando ao fundo do poço, o segmento militar aproveitou esse contexto e deu um golpe, né, um golpe militar que tirou Perón do poder, esse se exilou, e aí a junta militar começa a trabalhar em cima da montagem desse governo. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá, vamos continuar a nossa apresentação. O retorno de Perón em 1964. Arturo Lía, um moderador de centro-esquerda, foi eleito presidente da Argentina. Isso, logicamente, depois do golpe, né, militar, né, transcorreu a junta militar e aí se promoveu novas eleições. Então, Arturo Illia, um moderado de centro-esquerda, foi eleito presidente da Argentina. Seu governo foi marcado por uma política nacionalista e pela intervenção do Estado na economia, de modo a tentar promover o desenvolvimento econômico.
Procurou implementar também algumas reformas sociais, mas em 1966 o presidente foi deposto por outro golpe militar que levou ao poder o general Juan Hungaria, e aí sim começa uma determinada ditadura. Assim terminou o breve período democrático iniciado em 1946. Divergências no interior das Forças Armadas levaram a dois sucessivos golpes militares, um em 1970, um em 1971. Vamos seguir adiante para entender um pouco sobre a respeito da ditadura e a democracia argentina. A instabilidade das disputas no interior das Forças Armadas deram origem a uma negociação com a oposição civil e uma tentativa de retorno à normalidade democrática. Em 1973, evidenciando a força do movimento de massa peronista, Perón voltou ao país e elegeu-se presidente pela terceira vez, com grande parte da esquerda pendurada nas abas de suas casacas. Como afirmou o historiador Eric Hobsbawm, o corpo de Evita, embalsamado, retornou ao país. De novo, ela podia ser cultuada por seus devotos que imaginavam um retorno de bons tempos do peronismo. Mas a tentativa de recriar o passado mostrou-se inviável. O velho líder argentino elegera-se tendo como vice-presidente sua terceira esposa, Maria Estela Martínez Perón, apresentada aos argentinos como Isabelita. Em maio de 1974, quando Perón participava das manifestações do Dia do Trabalho, membros dos Montoneros, grupo de extrema esquerda que apoiara e da juventude peronista, gritavam: só existe uma Eva. Se Evita estivesse viva, ela seria um montonero. Perón, irado, chamou seus ex-seguidores de estúpidos e idiotas. Pouco tempo depois, em 1º de junho de 1978, o mestre da persuasão popular morreu de um ataque cardíaco. Ou seja, esse processo, esse retorno, né, do Perón, ele teve pouca duração e foi repleto de conflitos, tá? Isso foi inevitável. E a sua última esposa não tinha o mesmo carisma que Evita, né, sua primeira esposa, tinha em relação ao povo, né? A popularidade de Evita, tanto que ela era idolatrada, e é até hoje ainda na Argentina, tá bom? Vamos voltar aí à apresentação. A ditadura militar. Agora vamos entender como isso mais ou menos se segue. Isabelita assumiu a presidência, pois era vice-presidente, não é? Procurando seguir os passos de Evita. No entanto, uma forte crise econômica e a radicalização política entre os grupos de direita e esquerda detonaram um novo golpe militar em 1976. Uma junta militar composta de representantes das três armas e presidida pelo general Jorge Rafael Videla assumiu o poder com amplo apoio dos Estados Unidos. Eram tempos de Guerra Fria. Videla fechou o Congresso e iniciou a Guerra Suja, em que desapareceram mais de 30 mil pessoas, caracterizada por torturas de presos políticos e retórica patriótica. Além disso, em 1978, o país sediou a Copa do Mundo, vencida pela seleção local, numa campanha marcada por pressões extracampos, resultados surpreendentes e arbitragens discutíveis. Isso realmente ocorreu nesse período aí, que a Argentina venceu a Copa do Mundo. Houve diversas situações onde ficou evidente, né, a compra de árbitros de jogo de futebol, a compra de jogadores que permitiram que a Argentina chegasse à final e ganhasse a Copa do Mundo, né? Então é uma situação que ficou muito marcante nesse período, tá bom? Vamos voltar aí à apresentação. A democracia. Em novembro de 1982 foram descobertos na cidade de La Plata túmulos de 300 pessoas não identificadas. Os militares afirmaram tratar-se de cadáveres de indígenas, mas não souberam explicar porque todos aqueles pobres haviam sido assassinados com uma bala na cabeça. No final desse mesmo ano, o presidente general Leopoldo Galtieri invadiu as Ilhas Malvinas, ocupadas pelos ingleses.
A intenção de Galtieri era desviar a atenção da população da crise econômica e dos desmandos militares por meio de um apelo nacionalista. O país foi derrotado na guerra e a ditadura desmoralizada. As Madres de la Plaza de Mayo, Mães da Praça de Maio, desafiando as proibições, desfilavam semanalmente diante da Casa Rosada, residência presidencial, exigindo a volta de seus filhos e netos desaparecidos nas mãos da repressão. Finalmente, em 1983, diante da desmoralização política e da crise econômica, o governo militar chegou ao fim. Em 1983, Raul Alfonsín foi eleito presidente pela União Cívica Radical, a UCR. Na campanha, Alfonsín jurou que a democracia viria também à educação, saúde e comida para todos. A hiperinflação levou a renunciar 6 meses antes de completar seu mandato. Em 1989, foi eleito o peronista Carlos Saúl Menem, que, no entanto, abandonou o modelo clássico do peronismo e adotou medidas liberais com amplo apoio do Fundo Monetário Internacional. Ele promoveu privatizações, congelou o câmbio e buscou uma maior aproximação dos Estados Unidos. Reeleito em 1995, Menem terminou o segundo mandato desprestigiado pela corrupção e pela recessão instalada. O enfraquecimento de Menem abriu espaço para a vitória, em 1999, do oposicionista Fernando de la Rúa. A situação econômica e social permanecia delicada. O desemprego e a dívida externa continuavam subindo, ao mesmo tempo que aumentava a desconfiança dos setores financeiros. Manifestações de rua intensificavam a instabilidade política do governo. Em dezembro de 2001, as revoltas sociais eclodiram em diversas partes do país. Em Buenos Aires, conflitos entre população insatisfeita e a política provocaram diversas mortes. O presidente respondeu decretando estado de sítio, suspendendo os direitos dos cidadãos. Em protesto, militares e argentinos reagiram com um panelaço. Foram às ruas batendo panelas. Em sua última tentativa de permanecer no poder, de la Rúa convocou a unidade nacional, propondo uma aliança com os peronistas e o Partido Justicialista. Diante da negativa dos peronistas, Fernando de la Rúa renunciou também ao seu mandato. Voltando para o professor Wanderley, então, vocês viram que nessa última década do século XX, né, a Argentina percorreu um caminho muito difícil, né? Muitos processos, muitos presidentes que abdicaram do seu mandato por não conseguir estabelecer esse processo de evolução e de consolidação econômica, política e social, né? Infelizmente, né, o pior, né, dos demônios que se incrustavam em seus governos sempre era a corrupção. A corrupção que destruía a base da evolução política, social e econômica. Vamos voltar aí para a apresentação. Nestor e Cristina Kirchner. A turbulência política prosseguiu em meio às declarações de moratória, a suspensão do pagamento da dívida externa. Em 2003, era eleito pelo Partido Justicialista Nestor Kirchner, que retomou o pagamento da dívida externa em meio a um crescimento da economia superior a 8% ao PIB, ou Produto Interno Bruto. Em outubro de 2007, sua esposa, Cristina Kirchner, foi eleita presidente da Argentina. Na campanha eleitoral, Cristina Kirchner evitou comparações com Evita e Isabelita Perón, mas ainda, por diversas vezes, declarou que qualquer tentativa de imitar Evita seria grotesca. Porém, em 17 de outubro de 2008, após ter sido eleita, Cristina Kirchner afirmou: "Sempre me recordo de Evita, que não pôde nem sequer chegar a ser vice-presidente. Quero relembrar essa mulher que transformou a vida e a cultura de um país." Né? É a emblemática populista. Né? Esse discurso de Cristina Kirchner celebrava o Dia da Lealdade. Em 17 de outubro de 1945, ocorreu uma grande manifestação na Praça de Maio que exigia a libertação do coronel Juan Domingo Perón.
Um ano depois, o líder político assumia a presidência da Argentina e o dia 17 de outubro é considerado a data de aniversário do peronismo. Gozando de grande popularidade, em outubro de 2011, Cristina Kirchner foi reeleita presidente da Argentina. Seu segundo mandato, no entanto, foi marcado por graves crises econômicas, denúncia de morte de um oposicionista e de violação da liberdade de imprensa. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então aí nós finalizamos esse contexto, né, desse processo de golpes militares da América Latina no processo da nação argentina, tá? E, por fim, nós finalizamos dessa forma. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.